Constantino I. Olá, seja muito bem-vindo. Foi um imperador romano proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de junho do ano 306, que governou uma porção crescente do Império Romano até a sua morte. Foi o primeiro imperador convertido ao cristianismo. Constantino derrotou os imperadores Magêncio e Licínio durante as guerras civis. Ele também lutou com sucesso contra os francos, alamanos, visigodos e sarmatas durante boa parte de seu reinado, mesmo depois da reconquista da Dácia, que havia sido abandonada durante o século anterior. Constantino construiu uma nova residência imperial em Bizâncio, chamando-a de Nova Roma. No entanto, em honra de Constantino, as pessoas chamavam-na de Constantinopla, que viria a ser a capital do Império Romano do Oriente, durante mais de 1000 anos. Devido a isto, ele é considerado como um dos fundadores do Império Romano do Oriente. Hoje, ela é nomeada Istambul e foi também capital do Império Turco-Otomano. Nascido em Naiso, na Mésia Superior, hoje Sérvia, filho de Constâncio Cloro e Helena de Constantinopla, Constantino teve uma boa educação, especialmente por ser filho de uma mulher de língua grega e haver vivido no Oriente Grego, o que facilitou-lhe o acesso à cultura bilíngue própria da elite romana, e serviu no tribunal de Diocleciano, depois do seu pai ter sido nomeado um dos 2 Césares na Tetrarquia, governo de 2 Augustos e 2 Césares, no ano 293. Como Maximiniano desejava retomar a sua posição de Augusto, da qual se havia afastado a contragosto, juntamente com Diocleciano, Constantino recebeu-o na sua corte e aliou-se a ele por um casamento no ano 307 com a filha de 7 anos de Maximiano, Fausta, o que lhe permitiu ser reconhecido tacitamente como Augusto no ano 308 por Galério numa conferência tetrárquica em Carnunto, atual Austrália. No entanto, no ano 309, Constantino enfrentaria o seu sogro, que tentava recuperar abertamente o poder, capturando-o em Marsella e mandando assassiná-lo. No ano 310, Constantino seria formalmente reconhecido como Augusto por Galério. Severo, havendo sido eliminado no ano 307 por Magêncio, filho de Maximiano, que se havia proclamado imperador em Roma. Constantino deveria enfrentar o seu cunhado para conseguir o domínio completo do Oriente Romano. Após uma série de mediações fracassadas e lutas confusas, Constantino, após apoiar o usurpador africano Lúcio Domício Alexandre, cortando o fornecimento de trigo de Roma, no ano 308 a 309, desceu no ano 312 até Itália para eliminar Magêncio. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Na sequência da sua vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro do ano 312, perto de Roma, que ele mais tarde atribuiu ao Deus cristão,
Segundo a tradição, na noite anterior à batalha sonhou com uma cruz. No entanto, é certo que Constantino era atraído, enquanto homem de Estado, pela religiosidade e pelas práticas piedosas, ainda que se tratasse da piedade ritual do paganismo. O Senado, ao erguer em honra a Constantino o seu arco do triunfo, o Arco de Constantino, fez inscrever sobre este que sua vitória se devia à inspiração da divindade, o que certamente ia ao encontro das ideias do próprio imperador. Símbolo cristograma de Constantino. Só após o ano 317 é que ele passou a adotar clara e principalmente lemas e símbolos cristãos. Emblema que combinava as duas primeiras letras gregas do nome de Cristo, X e P, sobrepostos. A sua doação do cristianismo pode também ser resultado de influência familiar. Helena, com grande probabilidade, havia nascido cristã e demonstrou grande piedade no fim da sua vida, quando realizou uma peregrinação à Terra Santa. Localizou em Jerusalém uma cruz que foi tida como a Vera Cruz e ordenou a construção da Igreja do Santo Sepulcro. Qualquer que tenha sido a fé individual de Constantino, o fato é que ele educou seus filhos no cristianismo, associou a sua dinastia a esta religião e deu-lhe uma presença institucional no Estado romano. E quanto às suas profissões de fé pública, no édito do início de seu reinado, em que garantia liberdade religiosa, ele tratava os pagãos com desdém, declarando que lhes era concedido celebrar os ritos de uma velha superstição. O imperador romano Constantino participou em grande parte na inclusão da Igreja cristã, mas não na questão dos dogmas, pois isto cabia aos bispos e Constantino não tinha formação teológica para tal. Um édito dos mais conhecidos foi o Édito do Constantino, promulgado no ano 321, que determinou oficialmente o domingo como dia de repouso, com exceção dos lavradores, medida tomada por Constantino. Ele também legalizou e apoiou fortemente a cristandade por volta do tempo em que se tornou imperador, com o Édito de Milão, mas também não tornou o paganismo ilegal ou fez do cristianismo a religião estatal única. O imperador reafirmara o que já era do direito circunscricional da Igreja Romana, ou seja, que as igrejas cristãs locais, no que diz respeito à sua organização administrativa, inclusive quanto à eleição dos bispos, deveriam reportar-se à Igreja de Roma, a capital. Quando Licínio expulsou os funcionários cristãos da sua corte, Constantino encontrou um pretexto para enfrentar o seu colega e, tendo negado a permissão para entrar no Império do Oriente durante uma campanha contra os Sarmatas, fez disto a razão para derrotar e eliminar Licínio no ano 324, tornando-se imperador único. Para resolver definitivamente o problema logístico da distância entre a capital e as principais frentes militares da época, sem recorrer ao expediente de uma residência imperial interina, Constantino reconstruiu a antiga cidade grega de Bizâncio, que dedicou em 11 de maio do ano 330
chamando-a de Nova Roma, dotando-a de um senado e instituições cívicas, 14 regiões, um fórum, distribuições de trigo, um prefeito urbano, semelhantes aos da antiga Roma. Tratava-se, no entanto, de uma cidade puramente cristã, dominada pela Igreja dos Santos Apóstolos, junto à qual se encontrava o mausoléu onde Constantino seria sepultado. Os templos pagãos de Bizâncio foram nela preservados, mas neles foram proibidos os sacrifícios e o culto das imagens dos deuses. Após a morte de Constantino, Bizâncio foi renomeada Constantinopla, tendo-se gradualmente tornado a capital permanente do Império. A fundação de Constantinopla foi complementada pelo Tratado Foedus, realizada entre Constantino e seus descendentes com os godos, que a partir do ano 332 passaram a defender a fronteira do Danúbio e fornecer homens ao exército romano em troca de abastecimentos. A mudança da capital imperial enfraqueceu a influência do papado de Roma e fortaleceu a influência do bispo de Constantinopla sobre o Oriente, um dos eventos notáveis que provocariam futuramente a grande divisão do Oriente. Foi sucedido pelos 3 filhos com Fausta, Constantino II, Constante I e Constâncio II, os quais dividiram entre si a administração do império, até que depois de uma série de lutas confusas, Constâncio II emergiu como Augusto único. Na Páscoa do ano 337, Constantino havia percebido que a sua morte chegaria em breve. Desta forma, chamou Eusébio de Nicomédia e pediu-lhe os sacramentos. Morreu em Ancirona, nos subúrbios de Nicomédia, atual cidade turca de Izmit, ao sul do Mar de Mármara. Que Deus abençoe. Muito obrigada e até a próxima.